Caros alunos, bem-vindos à segunda parte do desenvolvimento do nosso tópico sobre biodiversidade. Na primeira parte, conversamos sobre a riqueza biológica do planeta e a sua perda. Vamos agora conversar sobre as ameaças à conservação da biodiversidade. Por que esse assunto é importante? Porque a sustentabilidade depende da conservação da riqueza biológica. É isso que nós pretendemos demonstrar até o final do desenvolvimento desse tópico. E que essa conservação, ela está ao nosso alcance. Na primeira parte do desenvolvimento desse tópico, conversamos sobre a riqueza biológica do planeta e sobre o processo de extinção. Nós já sabemos que o planeta abriga uma riqueza biológica enorme e que esta riqueza biológica está sendo perdida de forma maciça. Nós teremos a perda de 50% da riqueza biológica do planeta até o final deste século, e que esse é um assunto que interessa muito ao Brasil, porque o Brasil é um país megadiverso. Bom, quais são as principais causas da perda da biodiversidade? Quais são as principais causas da extinção? A extinção é o resultado, é a consequência de um conjunto de fenômenos em cascata. No momento em que o primeiro dominó dessa cascata de causas e efeitos é derrubado, as espécies elas entram num vórtice que as leva finalmente à extinção. Vamos entender esse processo, como funciona. Bom, o processo de... Por que uma espécie se extingue? Ela se extingue porque as suas populações se tornaram muito pequenas. Quando uma população é muito pequena, ela passa a ser governada pelo acaso. Ela se torna extremamente vulnerável a variações ambientais, demográficas ou genéticas aleatórias. Além da quebra da estrutura de interações dos indivíduos dessa espécie entre eles, eles dependem uns dos outros para encontrar alimento, se reproduzir e desenvolver uma série de outras atividades, assim como as interações com as outras espécies com as quais essa espécie interage. Além, finalmente, da perda da estrutura social e da aprendizado, no caso das espécies animais. Quando uma população é grande, o destino dessa população é determinado pela média. A sua evolução é relativamente previsível. Quando uma população é pequena, o desfecho futuro dessa população está totalmente entregue ao acaso, à loteria, à sorte, ao azar, e ela se extinguir ou não. Mas, quando uma espécie está nessa situação, nós dizemos que ela entrou no vórtice de extinção e a sua extinção a curto prazo é inevitável. Então, o tamanho da população diminui. Como consequência dessa diminuição do tamanho populacional, ela perde diversidade genética. Como consequência disso, ela perde aptidão, ela perde a capacidade de se adaptar a variações ambientais. Ela também perde as interações necessárias entre os indivíduos, já não tem um tamanho suficiente para que essas interações aconteçam. O resultado disso é que o tamanho populacional se reduz ainda mais, e esse processo vai se realimentando até que a espécie finalmente se extingue. Bom, por que a espécie chegou nesse ponto? Porque nós temos uma espécie já ameaçada de extinção e que já não é capaz de se perpetuar a partir das suas próprias aptidões. Bom, esse é o efeito de um segundo conjunto de fatores, que são uma série de impactos que nós, humanos, provocamos nos ecossistemas e na paisagem. Que tipo de impactos? Bom, essas são as 5 causas principais. A perda e fragmentação e degradação dos hábitats, a introdução de espécies exóticas, a contaminação, a exploração direta excessiva das populações, que tem um valor econômico ou cultural, e a mudança climática global. Nós precisamos conversar sobre um pouco sobre cada um desses fatores.
para entender esse processo em mais detalhe. Bom, são 5 os fatores mais importantes. Nesse trabalho aqui, que já é relativamente antigo, se consolidaram as evidências sobre a importância desses diferentes fatores, que estão representadas aqui nesses números relativos. Então observem que a perda, fragmentação e degradação dos hábitats são uma das causas mais frequentemente encontradas em diferentes conjuntos de espécies. Na sequência dos fatores relacionados com a extinção dessas espécies, aparecem as espécies invasoras, a introdução de espécies invasoras. Na terceira posição vem a contaminação, na quarta posição vem a sobreexploração. As doenças ainda têm uma importância relativamente menor nesse processo. E nesse gráfico não está marcada a importância, a magnitude do processo de mudança climática, porque nessa época ela ainda não era um evento importante, mas se imagina que daqui para o final do século a mudança climática passe a assumir a primeira posição em ordem de importância em termos de extinção. Bom, o que é o processo de perda e fragmentação de hábitats? Essa é uma cena de satélite da região amazônica no ano de 1975, na época em que foi aberta a famosa Transamazônica. Aqui está ela desenhada cortando uma área de florestas virgens. E isso aqui é exatamente a mesma cena no ano de 1992, menos de 20 anos depois. Então já surgiu uma área urbana aqui e o processo de ocupação da Amazônia em formato de espinha de peixe. Então, a partir da abertura da Transamazônica, que é o acesso a essa região, chegam as populações humanas e vão ocupando progressivamente toda a região. Portanto, aquela que era uma floresta única, ela agora está fragmentada, separada em uma série de manchas que estão isoladas, desconectadas entre si. Para pegar um exemplo aqui mais próximo nosso, aqui nós temos algumas cenas de um dos nossos parques estaduais, o Parque Estadual do Papagaio Charão, que fica na região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, uma área dominada por florestas da araucária, mas também existem alguns remanescentes de campos, que são as últimas parcelas de vegetação campestre nativa dessa região do estado. Ali existe uma espécie de butiá exclusivo dessa região e é muito ameaçado de extinção, porque esse é uma área de poucos hectares, é um dos últimos remanescentes de campos nativos. E claro que existem espécies ameaçadas nessa região, como o papagaio charão, que lhe dá nome, assim como uma série de atributos cênicos e paisagísticos. Então é um dos nossos parques estaduais aqui no Rio Grande do Sul. O que nós vemos aqui é o contexto de onde se situa a paisagem na qual esse parque se situa. Nós podemos ver claramente quais são os limites desta área ainda de florestas nativas de araucária, que é o que domina toda essa cena, e esses remanescentes campestres que existem aqui nesse canto. E ao seu redor, uma ocupação agropecuária intensiva. Quando nós afastamos dessa imagem, essa é a cena que nós enxergamos. Então é uma ilha de biodiversidade, uma ilha de vegetação nativa em um oceano de cultivos agrícolas. Praticamente tudo que nós vemos aqui é cultivo de soja e milho e eventualmente trigo. É um oceano agrícola com uma pequena ilha de biodiversidade no seu interior. Esse é o processo, uma situação extrema de perda e fragmentação de hábitats. Então todas as espécies nativas distribuídas nesse amplo espaço geográfico agora só conseguem persistir confinadas a esse pequeno e último fragmento. É claro que essa área imensa permite que existam populações grandes, enquanto que este pequeno remanescente só permite
populações muito pequenas e, portanto, muito vulneráveis a ingressarem no nosso vórtice de extinção. Bom, essa figura mostra de forma panorâmica a situação da perda e fragmentação de ambientes terrestres no planeta. As áreas marcadas em verde são as áreas menos fragmentadas, as regiões menos fragmentadas do planeta. Então, nós temos aqui a Amazônia como uma das imensas áreas ainda com pouca ocupação humana, e algumas regiões no extremo norte dos continentes do hemisfério norte, já próximo à região ártica. Então, essas são regiões muito frias e muito inóspitas, com neve acumulada nesses ecossistemas durante vários meses por ano, e é isso que torna a ocupação humana mais complicada nessas regiões, ao contrário das regiões tropicais, que são facilmente ocupadas. Observem aqui a importância da floresta amazônica como uma das últimas áreas ricas em biodiversidade ainda disponíveis, ainda não intensamente ocupadas. As áreas em vermelho são as áreas que estão passando pelo processo de perda e fragmentação mais intenso. O que nós vemos caracterizado aqui ao redor da região amazônica é o arco do desmatamento. Então, observem como nós estamos literalmente comendo a Amazônia pelas bordas, num processo extremamente acelerado. E, bom, por que nós não vemos isso nessas outras regiões? Porque essas já são regiões ou densamente ocupadas, densamente alteradas, né? não estão nem na fronteira do processo de perda e fragmentação, que são as áreas em vermelho, nem são as últimas áreas ainda não fragmentadas, que são estas em verde. Então, em azul, as situações intermediárias, e em cinza, aquelas áreas que já estão intensamente ocupadas, ou, em alguns casos, áreas que não permitem ocupação humana intensa, né, como as regiões desérticas do planeta. Isso que é válido para os ecossistemas terrestres é válido também para os ecossistemas aquáticos. Essa outra figura mostra as grandes bacias hidrográficas do planeta e a situação de perda e fragmentação de rios. Então, as áreas, as bacias hidrográficas marcadas em vermelho são já bacias extremamente fragmentadas. Como é que se fragmenta e se perde um rio? Transformando um curso de água em um lago. Então, água corrente em água parada. Então, o ecossistema se transforma completamente. Ele deixa de ser um rio e se transforma num lago, e isso muda completamente a biota adaptada a esse tipo de ecossistema artificial criado aqui. Então, essas são as regiões do planeta que já têm barragens em série ocupando toda a bacia. E em amarelo, as áreas em processo moderado de perda e fragmentação de rios. Observem que a Amazônia, que do ponto de vista terrestre ainda é uma região com uma ocupação humana muito rarefeita, do ponto de vista da situação dos rios, do ponto de vista da perda e fragmentação de ecossistemas aquáticos, já está numa situação bem mais complicada, uma situação já intermediária de transformação. E em verde são as últimas bacias hidrográficas ainda sem barramentos, ainda livres de barragens. E elas estão lá no extremo norte do hemisfério norte, já muito próximos do Ártico, passam vários meses do ano congeladas, e é por isso que esses rios não foram barrados até hoje. Bom, isso que é válido para os ecossistemas aquáticos continentais e para os ecossistemas terrestres é válido também para os oceanos. Os oceanos não são regiões livres de efeitos humanos. Bom, nos oceanos nós não podemos falar sobre perda e fragmentação, assim como acontece com os ecossistemas terrestres e aquáticos continentais. Mas o que acontece nos oceanos é a degradação
principalmente por contaminação e por sobreexploração de recursos. Esse gráfico mostra as áreas com tons mais quentes, aquelas regiões do oceano com impacto humano extremamente elevado, e em direção aos tons azuis e esverdeados, as regiões de oceano ainda com baixa influência humana. Então, esse conjunto de figuras mostra a situação atual de pressão, de perda, fragmentação e degradação em todo o planeta. O segundo fator de perda de espécies em importância é a introdução de espécies exóticas que se tornam invasoras. Aqui nós temos um exemplo próximo da nossa realidade, a Limnoperna fortunei, o mexilhão dourado, que foi introduzido através da água de lastro de navios comerciais vindo da China, inicialmente na região portuária de Buenos Aires. E a partir daí, essa espécie foi migrando, auxiliada novamente pelo deslocamento humano, por deslocamento de embarcações, e chegando até as nascentes das bacias dos rios Paraná e Paraguai. E essa espécie tem uma ocupação muito intensa aqui próxima de nós, na região do Lago Guaíba, comprometendo, dificultando o abastecimento de água por entupimento das estruturas de captação, causa problemas na geração de energia elétrica por entupimento dos sistemas de refrigeração nas turbinas hidrelétricas, e causa problemas de perda de biodiversidade pela transformação do substrato e pela substituição de espécies nativas. Esse é só um exemplo, existem muitos outros. Aqui nós temos uma segunda situação também próxima da nossa realidade, e o Pinus é uma espécie de valor econômico importante, é uma das espécies mais utilizadas na indústria de papel e na indústria de móveis. Então é uma espécie de grande valor econômico introduzida. Existem várias espécies de pinos cultivadas aqui. As que nós mais utilizamos são nativas do sul dos Estados Unidos, e essas são as cenas de invasão que acontecem como consequência do cultivo de pinos. Então, observem lá atrás a área plantada, comercial, e na frente dela a fronteira de invasão. Então, o pinus invadindo áreas de campo nativo e substituindo toda a biodiversidade associada a esses campos nativos por uma paisagem florestal, extremamente pobre em espécies nesse caso, porque dominada por uma única espécie arbórea. Então, isso não é uma floresta, isso é uma lavoura, é um plantio de pinos, porque ele está dominado por uma única espécie, ao contrário das florestas, que são dominadas por uma diversidade enorme. E essa é uma situação extrema dos efeitos da invasão, onde a massa de plântulas germinam muito próximas entre si, num adensamento muito elevado, que literalmente impede que exista qualquer outra espécie vegetal aí no meio. Então essa é uma situação extrema que chamamos de abafamento ou de swamping em inglês. Mas mesmo antes desse tipo de situação extrema acontecer, a simples substituição por completo de um ecossistema, nesse caso aqui campestre, por um tipo de ecossistema radicalmente diferente, que é um ecossistema arbóreo, causa um efeito catastrófico na mudança da biodiversidade. Bom, o terceiro fator responsável pela perda da biodiversidade terrestre é a contaminação. E observem que a produção da indústria química vem crescendo nos anos recentes acima da taxa de crescimento da população humana e acima do crescimento do PIB mundial. Então, isso significa dizer que nós estamos, a cada
ano que passa imersos numa sopa química cada vez mais complexa e potencialmente perigosa. Então, a contaminação é um problema grave, tanto em questões de saúde humana quanto de conservação da biodiversidade. Então nós temos, assim como no caso das invasões biológicas, razões econômicas, razões sociais e razões ambientais para reverter esses processos. Nós já vimos em outros tópicos que nós desenvolvemos a contaminação do nitrogênio em escala global e os efeitos que essa contaminação tem na eutrofização e no surgimento de zonas mortas nos oceanos, com a substituição completa da biota desses lugares contaminados pelo excesso de nitrogênio, assim como pelo excesso de fósforo e outros elementos. Já conversamos rapidamente sobre o efeito dos pesticidas, os produtos utilizados para eliminar plantas competidoras e para eliminar animais predadores nas lavouras e assim aumentar a produtividade, evitando o problema de competição e o problema da predação, utilizando venenos químicos, contribuiu para a chamada Revolução Verde, permitiu aumentar a produção agropecuária, mas tem também consequências ambientais importantes. O caso mais bem conhecido é o caso do DDT, um produto desenvolvido inicialmente para matar piolhos em cabeça de soldados durante a Segunda Guerra. A Segunda Guerra terminou, havia muito desse produto e a indústria estava instalada, então por que não achar um novo uso para esse veneno? E esse uso foi utilizá-lo para matar insetos na agricultura. Ele tem muitas consequências ambientais, uma das mais famosas, uma das primeiras que chamaram a atenção, o efeito que ele tem no metabolismo do cálcio das aves, produzindo cascas mais finas que se rompem pelas próprias aves ao chocar. Isso levou à ameaça de extinção de espécies de aves de rapina no hemisfério norte e se tornou um caso muito famoso. O DDT foi proibido mais recentemente na maior parte dos países, mas continua sendo vendido ilegalmente, assim como existem tantos outros venenos modernos que, à medida que vão se descobrindo os efeitos na saúde humana e os efeitos ambientais desses produtos, eles vão progressivamente sendo proibidos em diferentes países e seguem sendo comercializados de forma ilegal ou de forma inescrupulosa em outros países. Esse alerta com respeito à contaminação química associada a esses venenos agrícolas se tornou um dos emblemas do movimento ambientalista a partir de um livro muito conhecido, muito famoso, publicado pela Raquel Carlson, A Primavera Silenciosa. Uma primavera silenciosa porque não havia mais cantos das aves, porque essas aves haviam sido extintas pela contaminação química. Então é muito comum e já é popular que as pessoas reconheçam, ainda que não sejam capazes de identificar com clareza, que os produtos químicos são de alguma forma perigosos. Isso já faz parte do nosso inconsciente coletivo e é também um problema de fato importante na conservação da biodiversidade. A contaminação moderna inclui muitos outros produtos que fazem parte dessa nossa sopa química da vida contemporânea. A infinidade é tão grande que nós não podemos fazer senão comentar um ou outro exemplo ilustrativo dessas situações. Aqui tem mais um. Então, a maior parte dos produtos plásticos que nós utilizamos, inclusive os plásticos e o isopor descartáveis que nós utilizamos para embalar bebidas e alimentos, eles levam entre os componentes da sua fabricação um aditivo que é o bisfenol A, que confere propriedades interessantes para esses materiais que dão a utilidade que eles têm. E nós adoramos
na nossa sociedade moderna, utilizar descartáveis. Eles são extremamente confortáveis, só que ao mesmo tempo que eles são confortáveis, eles também têm efeitos muito importantes na biodiversidade e na saúde humana. Eles inibem a fertilidade, especialmente do sexo masculino. Isso está implicado na extinção de espécies como jacarés e crocodilos. Isso foi já bastante bem documentado na literatura. Jacarés são espécies aquáticas. Toda essa sopa química que a gente produz termina nos ecossistemas aquáticos, vai parar dentro do rio, seja por falhas do nosso sistema de coleta e tratamento de resíduos, seja por ações deliberadas e inconsequentes mesmo. Possivelmente o bisfenol A, assim como outros produtos dessa sopa química complexa, esteja implicado na perda da fertilidade humana também, especialmente do sexo masculino. Nós sabemos que os homens hoje produzem menos espermas do que os nossos pais, do que os nossos avós, do que algumas gerações para trás. E isso está ligado certamente a essa sopa química. O bisfenol A é certamente um desses contaminantes relacionados com esse processo. É muito difícil caracterizar os efeitos dessa contaminação, porque nós não estamos expostos a um único contaminante de cada vez, que permita identificar uma consequência e vinculá-la a uma causa. Porque nós estamos imersos em uma sopa, literalmente uma sopa de N resíduos químicos, que dificulta muito a compreensão de como eles interagem, produzindo esses efeitos na saúde e no ambiente. Bom, falamos sobre a perifragmentação, falamos sobre contaminação, falamos sobre invasões biológicas. O próximo fator de perda de espécies é a exploração insustentável, seja ela a caça insustentável, no caso dos animais, ou o extrativismo insustentável, no caso das plantas. Bom, essa primeira cena aqui à direita mostra uma situação de exploração insustentável da fauna. Esta fauna é explorada de forma insustentável por estas pessoas. E isso aconteceu há mais de 12 mil anos atrás. Ou seja, o uso insustentável dos recursos biológicos não é uma prerrogativa da sociedade ocidental, moderna, contemporânea. Mas sim, esse é um problema que é muito mais grave hoje. Parece que é uma marca da espécie humana não ser capaz de se relacionar de forma sustentável com as outras espécies que existem no planeta. Vocês devem conhecer a famosa história do Dodô, o pássaro representado como bobo na Alice no País das Maravilhas, e que de bobo não tinha nada. O Dodô evoluiu nas Ilhas Maurício, uma ilha sem a presença de predadores importantes de aves adultas. Portanto, aquelas aves que perderam a capacidade de voar, uma variação genética que lhes fez terem asas menores, nem por isso elas perderam a aptidão, perderam a capacidade de evoluir, e até a chegada dos primeiros colonizadores europeus. Como essas aves não estavam pré-adaptadas a reconhecer e a fugir de predadores, porque esses não existiam, elas foram uma caça muito fácil e foram extintas por esses primeiros colonizadores em menos de uma dezena de anos. A tal ponto que nem sequer se sabe se essa ave tinha de fato essa forma. Provavelmente essa representação não é muito fidedigna, porque só o que sobrou foram algumas partes do seu esqueleto e do seu crânio, como amostras de que essa espécie existiu. Então ela não tinha nada de boba, ela apenas não estava adaptada à presença de humanos. Aqui em cima temos outro caso emblemático, e essa é uma cena do livro da Moby Dick. Moby Dick é um cachalote,
o espermacete do cachalote é um produto altamente valorizado na indústria da perfumaria como fixador de perfumes. E por esse motivo, pela gordura, a gordura de baleias que iluminava as cidades até o início do século XX, e pela carne, as baleias foram para cachalotes e diversas outras espécies foram quase extintas no planeta. Várias ainda encontram-se na lista das espécies ameaçadas de extinção, e ainda que agora exista um tratado proibindo a caça de baleias, não assinado por todos os países. Bom, alguns exemplos de exploração insustentável da fauna, outros exemplos de exploração insustentável da flora. O palmito, que a maioria de nós gosta de consumir, uma espécie de grande valor econômico, exclusiva, endêmica da Mata Atlântica. O palmito jussara da Mata Atlântica é a espécie mais saborosa e mais valorizada, e justamente por isso traficada. É um dos produtos que mais circulam no mercado negro brasileiro, associado ao extrativismo sustentável. Ela é uma espécie exclusiva da Mata Atlântica, da qual só resta 5% atualmente da cobertura florestal original. Os outros 95% transformados em áreas agrícolas ou em áreas urbanas. A região da Mata Atlântica é a mais densamente ocupada, mais intensamente ocupada do Brasil, porque está junto à fronteira leste com o Oceano Atlântico, que é por onde começou a colonização brasileira e até onde se situam hoje as maiores cidades do Brasil. E esse 5% já é uma superfície muito pequena, o que determina populações muito pequenas, e que agora estão sendo exploradas de forma insustentável e de forma clandestina no comércio de palmito. A maior parte do palmito que nós encontramos no comércio hoje já não é de palmeira jussara, já é de pupunha, que é a palmeira da Amazônia, a nossa nova fronteira agrícola. Então esse destino, estamos perdendo uma espécie de grande valor econômico na Mata Atlântica, e como esse recurso está sendo perdido, estamos agora substituindo por um recurso similar, muitos dizem que não tem o mesmo sabor, lá na nova fronteira agrícola, que é a fronteira de ocupação da Amazônia. Terá a pupunha o mesmo destino do palmito? Nós esperamos que não. Bom, finalmente, o último e não menos importante fator de perda de espécies, a mudança climática global. A mudança climática global hoje é o menos importante dos fatores, é o que menos explica as extinções que aconteceram por influência humana até hoje, mas é o fator que será o principal responsável pela perda de espécies daqui até o final do século. Ainda vamos viver mudanças muito dramáticas na situação climática do planeta, com efeitos dramáticos tanto na sociedade humana quanto na biodiversidade. Para ter uma ideia do que nos espera no futuro, bom, provavelmente as flutuações climáticas no próximo século sejam tão importantes que inviabilizem qualquer forma de agricultura e transformem a espécie humana novamente numa espécie dependente da caça e da coleta, ou seja, uma civilização ou uma descivilização absolutamente diferente da condição que nós vivemos hoje. E observem aqui, essas são nós temos representada a amplitude de variação do clima anterior ao período geológico presente, que é o Holoceno. Foi no Holoceno que surgiu e se desenvolveu a agricultura, foi no Holoceno que surgiu e evoluiu a civilização humana como a gente conhece. E esse foi um período muito estável climaticamente no planeta. E esse aqui é o efeito da mudança climática induzida pelas atividades humanas e que
vai tornar a agricultura impossível, assim como será o principal fator de perda de espécies. Bom, esses são os 5 principais fatores de perda de espécies. As flechas indicam a tendência no tempo desses fatores. Observem que alguns deles estão em franco crescimento em todas as regiões do planeta, e os tons, quanto mais quentes, indicam a situação mais intensa de atuação desses fatores sobre a perda da biodiversidade. Então, a perda e fragmentação e a sobreexploração sendo os fatores agora mais importantes nesse momento, junto com a contaminação. A mudança climática ainda não tão importante, mas assumindo um papel proeminente daqui para frente. Bom, chegamos aqui na nossa cascata de causas e efeitos. Nós sabemos que a extinção é o último dominó, e isso é resultante de populações que se tornaram pequenas e que entraram num vórtice de extinção, e que elas se tornaram pequenas e entraram nesse vórtice de extinção por uma série de impactos nos ecossistemas e na paisagem, esses que nós acabamos de apresentar até aqui. Mas por que estes impactos nos ecossistemas e na paisagem acontecem? Bom, eles também são o resultado de um outro conjunto de fatores, que são as mudanças no uso humano dos recursos. Que mudanças são essas? A expansão e a intensificação da agricultura, da ocupação urbana, da indústria e a expansão do extrativismo, da caça e da pesca. Então, à medida que nós expandimos e intensificamos a ocupação humana do planeta, nós desencadeamos este processo que resulta na perda da biodiversidade. Mas, e por que acontecem essas mudanças no uso humano dos recursos? Isso é o resultado do que nós chamamos de forças motrizes. As causas últimas de tudo o que acontece no nosso planeta. As grandes forças que movimentam o nosso planeta. Quais são elas? O crescimento da população, lembrado por todos como se fosse a única causa. O crescimento do consumo, que nós já discutimos quando conversamos sobre a relação entre economia e ecologia, que se torna mais importante que o tamanho da população à medida que o tempo passa. O modelo de desenvolvimento tecnológico, as nossas escolhas sobre que tecnologias nós vamos adotar, e o nosso modelo econômico, um modelo econômico que é excludente, que gera extremos de riqueza e pobreza, com os problemas ambientais associados a esses extremos de pobreza e a esses extremos de riqueza, que nós também já discutimos na nossa aula sobre a relação entre ecologia e economia. Esses são os fatores últimos. Então, se nós estamos interessados em resolver o problema da perda da biodiversidade, nós já temos aqui uma dica de como nós podemos atuar nesse processo. Nós podemos atuar em cada um desses dominós que fazem parte dessa cascata de causas e efeitos. Mas é importante lembrar que todas as ações que nós tomarmos aqui, aqui ou aqui são paliativos. Porque a causa última desses processos, do processo de extinção, assim como de todos os processos que acontecem no nosso planeta, são determinados pelas forças motrizes, pelas escolhas que nós fazemos em termos de crescimento da população, do consumo, do desenvolvimento da tecnologia e de opções de modelo econômico. Bom, porque nós estamos nesse quadro de escolhas equivocadas do ponto de vista ambiental, já que resultam no processo de extinção? Bom, a imprensa está permeada
de explicações para isso. É a corrupção e a ganância que movimentam a expansão da fronteira agropecuária e da fronteira de exploração de recursos não renováveis. Temas que a gente já desenvolveu nos nossos tópicos anteriores. É por isso que existe, por exemplo, o arco do desmatamento e a expansão da fronteira agropecuária e de mineração sobre territórios amazônicos que já são ocupados por outras populações que não compartilham desta forma de ocupação e que têm outros modos de vida e que são prejudicados também nesse processo. Mas essas pessoas são simplesmente malvadas? Não, elas estão interessadas em ter um ganho privado. Esse ganho privado é a produção de soja, basicamente isso. É o que se produz aí, carne e soja. Mas nós não precisamos de alimentos? A população humana não está crescendo e, portanto, existe uma demanda crescente de alimentos? Bom, de fato, pela primeira vez na história da humanidade, sobram alimentos. Existem muitas pessoas passando fome no planeta, mas não por falta de alimentos, e sim por falta de dinheiro, por falta de recursos para comprar os alimentos que sim existem. Esse é um primeiro fator. Além disso, a soja é uma commodity de exportação e ela não é usada para alimentação humana. Ela é usada principalmente para produção de ração, para a criação de carne em confinamento. Essa produção de carne em confinamento é a responsável, entre outras coisas, pelo surgimento de doenças novas, como vários surtos de influenza, o surto de coronavírus, o surto da SARS e várias outras situações sobre as quais nós já conversamos no nosso tópico sobre saúde e meio ambiente, entre outras razões, mas é muito mais do que isso. Mas por que não? Qual é o problema de fazer um belo churrasco ou um belo almoço? Então é errado comer carne? Não é errado comer carne. Mas o que você precisa saber, como nós já conversamos na nossa aula sobre ecologia e economia, é qual a pegada ecológica embutida nos produtos que você consome, como foi produzido o que você consome. Essas imagens refletem a história do produto que você está comprando na prateleira do supermercado. Você conhece a história desse produto, você sabe como ele foi produzido, você fez uma escolha consciente. Existem alternativas? Quais são elas? Então, essas são as perguntas relevantes se nós estivermos interessados em salvar a biodiversidade do planeta, assim como evitar uma série de outros problemas associados a essa cadeia social, econômica e produtiva que não nos interessa. Não se interessa porque ela está associada à corrupção, está associada à mudança climática, está associada à perifragmentação de hábitats, está associada a problemas de saúde como a obesidade, doenças cardiovasculares, como a contaminação que afeta não só as outras espécies, mas também a nossa. Ou seja, nós estamos num vórtice de extinção. A diferença dos riscos associados à nossa sobrevivência é que nós não estamos nessa situação por sermos uma população muito pequena, mas por sermos uma população muito grande e uma população que está fazendo escolhas equivocadas do ponto de vista da sua persistência a longo prazo. Bom, o resultado disso é a perda da biodiversidade, assim como uma série de outros efeitos diretos e indiretos nas sociedades humanas. Estamos terminando a segunda parte desse nosso conjunto
de vídeos sobre o tópico de biodiversidade. Nós já conhecemos agora a cascata de causas e efeitos que resulta na extinção e que resulta em uma série de outros problemas sociais, econômicos e ambientais. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos nesse segundo tópico? Que a perda da biodiversidade é o resultado de uma cascata de causas e efeitos. Existem causas próximas e existem causas últimas. A probabilidade de extinção ela é proporcional ao tamanho da população. Populações pequenas são governadas pelo acaso e por isso são muito vulneráveis à extinção. As principais causas da extinção, um dominó intermediário desse processo, causas diretas, são a perda e fragmentação, a introdução de espécies invasoras, a exploração excessiva de recursos biológicos, a contaminação e a mudança climática. Esses processos eles são causados pela expansão e intensificação das atividades humanas, que por sua vez são causadas pelo aumento da população e pelas nossas escolhas econômicas, sociais e tecnológicas, assim como pelos jogos de poder e corrupção. E que tudo está relacionado com tudo. Nós já sabemos que existe muita riqueza biológica no planeta e que ela está sendo perdida e sabemos os motivos pelos quais ela está sendo perdida. Mas, e daí? Por que eu deveria me preocupar com isso? Então, este será a próxima parte do nosso desenvolvimento desse tópico. Até lá!